Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo os filhos do grande Espírito. Os que acompanham as palestras e os artigos que o nosso irmão de caminhada Maurício faz com tanto zelo e perfeição, deve ter observado que essa semana ele colocou uma coisa. Quando o ser humano quer produzir alguma coisa bela, ele consegue. Chama-se A Prece do Caminho. E ela fecha falando assim: à humanidade, aos homens, atente-se muito ao silêncio, pois nele está todos os sonhos dos homens. As pessoas dizem assim: eu converso com Deus, com a espiritualidade e não ouço resposta. Eu peço ajuda e não ouço. Mas elas sempre ouvem. O que não há é a comunicação entre vocês e Deus, entre a existência. Para ter acesso à fonte criadora, não pode haver medo, não pode haver insegurança. E essa insegurança que a humanidade carrega consigo é que faz criar crença em um Deus que não existe. Esse Deus que as religiões, esse circo armado ao redor do mundo montou, é um Deus falso. Não é um Deus verdadeiro. É um Deus limitado. Um Deus que não ama, mas que sim castiga. Quando você vai à natureza, você ouve os sons. E como você não está inseguro, pelo contrário, está experienciando um mundo diferente, um mundo natural, da qual você é conhecedor, você consegue ouvir o som de um galho de uma árvore, de uma folha a cair, de uma folha seca que você pisa na floresta em cima dela, de galhos se quebrando. Quando você adentra numa mata, numa floresta, você fica perceptível. Sua atenção fica redobrada. E a tudo isso que vocês chamam de som, só há possibilidade de existir se houver o silêncio. O som não existe sem o silêncio. Assim como o silêncio pode existir sem o som, não. Por que eu estou dizendo isso? Aquela prece é uma sabedoria xamã. E se você procurar os índios norte-americanos, todos eles diziam muito sobre silêncio, a necessidade do silêncio. Essa língua, esse dialeto que vocês falam não é teu, foi adaptado de você. Dependendo da nação onde você nasceu, dependendo da religião, a região, você tem uma forma de se expressar, mas não é a sua voz verdadeira. Então, se torna difícil vocês serem atendidos nas preces. Porque todas as crenças diz que para você sair da condição do momento em qual você se encontra agora, para você merecer alguma bênção, eles dizem que você precisa mudar. Isso é uma coisa difícil, a mudança. Imagine que você está morando no seu lar há 20, 30 anos. Você se apega à sua casa, à sua mobília. Vez ou outra você joga alguma mobília fora, vez ou outra você renova o seu ambiente, mas você está acostumado àquele ambiente. Alguns vão passar a vida toda ali.
Já imaginou alguém dizer para você, olha, você vai precisar mudar. É necessário que você mude. Você irá mudar não por querer, e mesmo que seja por uma vontade própria de mudar para algo melhor. E mudar é justamente isso, deixar de ser o que está para ser o que é. Então, suponha que você mude de lar. Você não irá deixar todas as coisas para trás, você levará. Assim é a sua vida. Quando as crenças dizem para vocês que vocês precisam mudar, eles impõem a vocês algo impossível. Como você pode mudar se você tem que levar alguma coisa do passado? Levar seu sistema de crença, levar a sua Bíblia, seu Alcorão, seu minuto de sabedoria da cabeceira da cama, seus livros de autoajuda, 1001 maneiras de se tornar próspero. E aí, quando vocês lerem esse livro, coloque no final, faltou uma, porque eu não consegui ficar próspero. Então é 1001 maneiras de ficar próspero. E quando você muda e leva algo do passado, é pouco tempo depois você se depara com a realidade. Você só mudou de localização, mas o ambiente continua o mesmo. O marido é o mesmo, a esposa é o mesmo, os filhos é os mesmos, e os problemas talvez, além de serem os mesmos, aumentaram. Mudar significa deixar de ser o que está para se tornar o que é. É isso que essa energia da nova era vem para despertar em você. Quando você sente inveja, a inveja é um subproduto do ódio. E todos vocês que estão no templo nessa noite, e os que estão e virão a me ouvir, carrega consigo esse sentimento, mesmo que não concorde comigo. Se em algum momento da sua caminhada terrena você teve inveja de algo ou de alguém, você teve ódio. Porque a inveja é isso. A minha incapacidade de aceitar que eu não possuo aquilo que o outro tem e que eu imagino que eu mereça. E aí a crença vem e diz para você, olha, para você alcançar alguma coisa, você precisa mudar, migrar do ódio para o amor. E toda vez que você precisa mudar um sentimento, há um confronto em você, não uma paz. Você é uma pessoa invejosa, mas é assim que é. E se você não admitir isso, vai haver conflito. E é isso que acontece com vocês. Você é uma pessoa pobre. Pobre em que sentido? Há vários subprodutos da pobreza. E aí, os gurus, as crenças, dizem, e vocês também, fulano é pobre de espírito. É impossível alguém ser pobre de espírito. Ninguém de vocês nasceu e ninguém de vocês vai morrer, meu filho. A existência de vocês é imensurável. É por vocês não seguirem esse raciocínio, vocês se limitam e sofrem. Vocês criam medos em vocês. E um medo constante, mas que você não admite, é justamente o medo da morte. Mas se você tiver medo da morte, você não viverá. E se você viver loucamente a sua vida, despretensiosamente, alguma crença, algum mandamento vai dizer que você corre risco. Novamente o conflito. Mas quando você sente inveja e admite que você é invejoso, não se desprenda disso. É o que você é. E ninguém precisa saber. Porque não diz respeito ao outro. Se alguém descobrir que você é invejoso, vai haver comentário. Isso vai chatear você. Isso vai fazer com que você esconda um sentimento seu.
Você sente inveja, e daí? Outro também sente inveja. Da mesma maneira que você sente alegria e milhares sentem. Da mesma maneira que muitos estão chorando agora, milhares estão e você pode vir a chorar. Não há nenhum mal nisso. A beleza está em você admitir aquilo e lembrar que aquilo é uma energia. E quando isso realmente dentro do seu ser vir a se tornar uma energia, será como um facho de luz, vai iluminar você. Você vai perceber que aquele sentimento de inveja, ao contrário do que dizem que fazem mal para os outros, não fazem mal para os outros. Você que está usando de maneira errada e está fazendo mal a você. Porque está te levando para o mundo da comparação. Você está se comparando. E quando você se compara, alguém ganha e alguém perde. Alguém é mais e alguém é menos. E aí você entra nisso. Deus cuida mais de fulano do que de Beltrano. E volta o silêncio novamente. Se você acreditar em Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai desmoronar você. Porque se você tiver pensamento fixo de que você precisa crer, acreditar que existe um Deus, significa que você está fugindo de um medo seu. E essa insegurança está levando você a ter crença em algo que não existe da maneira que dizem, mas algo que está em você. E por onde você for, exista onde existir, esse DNA divino não vai apartar de você. E Deus aceita morar em você da maneira que é seu interior. Ele não se importa com seu rancor, ele não se importa com seu ódio. Para ele, a importância que existe e que atrai ele até você é a compaixão, o amor próprio. Quando você aceita você da maneira que você é, sem ter necessidade de achar que precisa mudar, Deus é contigo. Deus existe para você. Porque senão, meu filho, você vai viver que nem todo mundo. Vai viver uma vida não na totalidade, vai viver uma vida com aquilo que lhe convém. Observe a palavra que eu comecei. Atente-se ao silêncio, pois nele está contido todos os sonhos dos homens. Sua vida inteira não é esse barulho todo. É impossível você ouvir barulho o tempo inteiro. A maior parte do tempo há silêncio. E quando há esse silêncio do seu interior, Deus está presente. Porque ali não está sendo passado nenhuma disciplina a você. Não está sendo dado nenhum mandamento, nenhum comando. Você é livre pela primeira vez. Dono de si. E a liberdade, meu filho, ela não pode ser imposta. Ninguém pode te dar a liberdade. Quando você cria a ilusão de que alguém ou algo vai te dar liberdade, antes da liberdade ser dada, significa que há um aprisionamento. E você está aprisionado em algum ponto da sua alma e do seu ser. Por um medo, por uma crença, por um desafio, por uma necessidade. Abandone tudo isso. Não vivo minha vida da maneira que eu gostaria, não bebo minha taça de vinho, não como a minha carne, não como uma mesa farta, porque a medicina diz que o exagero me leva a ficar doente. Porque isso vai criar mal em mim, porque criam em alguém. Alguém não é você. E é justamente isso. Viver por aquilo que lhe convém, ou por algum objetivo, ou por algum projeto pessoal, leva você a ter os problemas que tem. Viver a vida na totalidade acaba com todos os problemas. Quer compreender melhor? Você sabe que o seu vizinho do lado está passando uma situação difícil. E você diz, problema dele. Você está vivendo em fragmento, você não está vivendo uma vida total. Porque a vida pertence a tudo, a todos. A vida está em todos os seres, em todos os universos, em todas as galáxias a vida. A vida é imensurável, não pode ser medida. Quando você diz, meu filho, que lá do outro lado do mundo está havendo uma guerra e as pessoas estão morrendo e você não está sofrendo com isso, você está se apequenando. É problema seu, sim.
Se você se colocar na grandeza que é a vida e que vocês são fragmento um do outro, a dor de quem está em guerra haverá de doer em você. E pelo simples fato de você não querer ver sofrimento no seu irmão, faz com que o planeta crie uma energia de paz e essas guerras cessem. Elas não pararam até hoje pelo egoísmo das pessoas, de falarem é lá, não é aqui. Mas o dia que você sair desse seu invólucro carnal, você vai fazer parte do sofrimento daqueles espíritos que desencarnaram de maneira violenta lá e que carregam consigo sequelas. Quantas pessoas lá que são mortas diariamente, inocentemente, gostariam de estar vivendo a vida que você está vivendo e da qual você tem reclamado tanto. E sabe o que acontece? Quando eles deixam de ser e passam a existir no todo, toda vez que você sente algum problema, a comitiva vem te auxiliar. Toda vez que você chora, toda a espiritualidade do universo chora por você e chora com você. Está vendo qual mesquinho você é? Você consegue só ter uma vida feita de medidas. Você quer escolher caminhos. E aí tem um monte de gente falando pelos quatro ventos que alcançou a iluminação, que alcançou o imensurável. Estão mentindo para vocês. Será que alcançaram? Que uma vez que se alcança isso, deixa de existir nessa vida. Essa vida que você acha que você está vivendo, ela não começou para você. É uma vida de pensamentos. Você pensa em se tornar adulto, você pensa em constituir uma família, vive pensando. Você vive em envelhecer com saúde, você vive pensando em ter paz, mas você provoca suas guerras interior. Você vive sonhando tanto em liberdade e aprisiona os outros com suas ordens, com a sua autoridade. E quando alguém lhe impõe qualquer coisa, você diz, eu não mereço. E aqueles da sua família em volta de você, que você aprisiona com a sua autoridade, eles merecem? Você é intuído com um amigo seu, tem passado uma situação difícil? É aleatório? Você cruza os braços? Quantas vezes quando você ouve a história do Nazareno, você diz, se eu fosse Pôncio Pilato, eu o teria salvado. Você tem feito isso todos os dias da sua vida. Quando você faz aquilo que lhe convém, se ele se meteu em enrascada, se ele está passando situação difícil, se ele está doente, é problema dele, eu não posso fazer nada. Será que não pode? Onde está a sua compaixão? Você quer ter tanto o poder do Todo-Poderoso voltado, toda a atenção de Deus voltado para você, e você volta a sua totalidade para o universo, para o mundo, para a família, para o ambiente, para a sociedade onde você vive? Não. Você vive baseado naquilo que lhe convém. É minha família, é o meu, é o eu. E vocês vivem criando esses eu. E esses eus não são vocês. Esses eus não são a vida, esses eus são os problemas. Esses eus têm criado toda essa baderna no universo. O eu quero, o eu posso, o eu mereço, o eu preciso, eu sou. E aí tem um monte de espertalhão falando, eu alcancei o imensurável. É mentira. Não se pode alcançar aquilo que limita. Uma mente que só pode armazenar conhecimento, ensinamento, não pode, de maneira nenhuma, ter noção do que é uma coisa que não pode ser medida. Porque Deus é isso, imensurável. É tudo que você imaginar é pequeno diante do que é. E é por isso que vocês sofrem. Porque você pensa que você é o João, você pensa que você é a Antônia. Você pensa pequeno. Você limita.
dentro do seu mundinho de eu. Por isso é importante o silêncio. O silêncio te ensina mais do que as palavras. Toda a bagunça do universo, do mundo, desse planeta que vocês vivem, começou quando Deus falou: haja luz. Pronto. Começou todos os problemas, porque aí não parou de falar mais. Haja terra, haja. Façamos o homem. E aí o homem aprendeu a falar. E não aprender a falar, aprendeu a mentir. E não aprender a mentir, aprendeu a pedir. E não aprender a pedir, aprendeu a reclamar. Ele não estava satisfeito só em falar, ele aprendeu a escrever, que é para ficar marcado. Como que o mundo de vocês pode ser belo? E como é que vocês podem imaginar esse Deus amoroso, cheio de compaixão, se o que escreveram para vocês diz que ele se vingou de vocês? Como é? Que ele castigou seus antepassados. Se ele castigou seus antepassados, castigará você também. Isso é mentira. Se você acreditar nesse Deus das Escrituras, se você acreditar nesse Deus que te ensinaram a perceber e a sentir, mais cedo ou mais tarde ele irá desmoronar você. Porque o monte mais alto da terra já não é mais da mesma altura que fora no passado. Porque a natureza, dia após dia, com seus ventos, com seus intempéries, vem diminuindo ele. E assim é com vocês. Esse Deus, da maneira que vocês acreditam, mais cedo ou mais tarde irá te desmoronar. Mais cedo ou mais tarde você haverá de se revoltar contra ele, porque ele não te atendeu naquilo que você queria. Porque ele ajudou mais alguém do que a você. Porque alguém nasceu com mais estrela que você. É mentira. Quando você observa o céu, seus olhos se voltam somente para a beleza dos astros. E você nem percebe os barulhos que estão sendo feitos. O silêncio é maior do que o barulho. Sempre foi e sempre será. Você acha que você é menos do que uma montanha? A montanha, coitada, está lá estática. Não pode fazer nada para se defender. E ela está sendo desmoronada. Dia após dia pela existência. E você é eterno e está permitindo ser desmoronado por uma coisa chamada disciplina. Disciplina, o que é disciplina? É um conhecer, é um saber. E toda vez que é imposto disciplina a você, te matam. Que tudo que te ensinam não foi vivenciado por eles. E tudo que você aprendeu até hoje sobre vida humana, sobre o planeta de vocês, alguém disse. E você está perdendo a oportunidade de descobrir por você. Descubra um mundo maravilhoso que não é esse que te ensinam. Há seres humanos maravilhosos tanto quanto você, que não é esses que as pessoas desde pequeno te ensinaram, que o homem, cuidado, que o pai, a mãe diz, cuidado com o homem, minha filha, o homem pode te fazer mal. E os pais dizem aos homens, cuidado com as mulheres, porque elas podem te trair. E tudo começou por uma indisciplina, porque alguém lá no passado fez o que não era para fazer. A disciplina é isso. É aceitar viver uma vida sendo controlada. Disciplina é isso. Deixar de experienciar por si só e descobrir quão maravilhosa é a sua vida para viver baseado em vivência de quem, igual a você, viveu uma vida regrada e não foi feliz. E você está se repetindo. Mesmo das outras vezes que você aqui teve. Por isso você voltou. Mas uma crença aí inventou que você voltou porque você está pagando karma. E eu sempre digo, karma é desculpa de caipira. Karma que a vida vai melhorar. Esquece isso, isso não pertence mais a vocês. O planeta de vocês não está mais no sistema de encarnação pelo karma.
Todos que estão vindo aqui estão vindo com um prêmio para eles. Viver a vida humana é acertar num grande prêmio da existência. É vir morar num lugar que foi feito com carinho e amor. E que até hoje é preservado, mesmo que vocês destruam. Mesmo que os moradores deles resolvam quebrar as mobílias, ele vai lá e se refaz novamente. Às vezes que as pessoas falarem para você mudar, é mudar de onde para onde e do que para o que. Ao invés de optar por mudar, meu filho, opte por acordar, por parar de seguir. Todos eles que disseram para você que sabem alguma coisa, não sabem nem para eles. Eles, igual a você, está tentando aprender, mas ele está mais esperto que você. Ele tem tanto medo de você descobrir que ele também é um bobão, que ele te faz de bobo. Aí ele diz que sabe. Ele só sabe aquilo que alguém ensinou, ou aquilo que lhe convém. Ele criou uma aptidão para facilitar a vida dele nesse planeta. Ele se interessou em fazer algo porque aprendeu com alguém para poder ter uma vidinha regrada, não na totalidade, mas em fragmento. E ele aceita aquilo. Eu me transformo num professor. Você é um grande mestre? Até que grau? Que o seu aluno não pode viver a vida toda com você, porque uma hora o seu conhecimento também termina. E alguém que tem mais estudo que você tem que pegar e levar a outra etapa desse ensinamento a esse ser. E esse também vai chegar a um ponto que vai ser colocado numa posição de limite e alguém com a graduação superior virá para ensinar coisas que esse que dizia que era mestre também não sabe. E quando você assustar, meu filho, sua vida passou em aprendizado. Você desperdiçou sua vida em disciplina. Você desperdiçou sua vida em mudanças. E nunca conseguiu realmente se enraizar nesse planeta. Se conectar a essa maravilha que chama Terra. Gaia. Eu falo Gaia aqui, alguns é capaz que for ensinado que Gaia é outra coisa, não é o que vocês estão pensando. O homem, eu acho que ele gostaria de ser quadrúpede, porque como ele gosta de falar de Gaia, agora eu estou falando do pejorativo. Mas Gaia é a Terra, a mãe, o início de tudo. Experimente ficar embaixo de uma árvore e ouça o silêncio, e a árvore falará com você. Vocês ouvem uma ave chamada corvo, imediatamente é levada a coisa ruim. Vocês ouvem uma coruja e associa ela a mau agouro. Ela é um ser vivo que foi colocada nesse plano e nesse planeta para embelezar a morada sua, para que você não se sentisse só, mas você está vivendo a sua vida que lhe convém. Então a companhia dos animais lhe impõe risco e perigo. Então quando você é tirado do contexto do mundo animal e começa a viver só em sociedade, o medo permanece, porque há conflito. Aí você tem medo dos homens, aí você tem medo do bandido, você tem medo da arma, mas compra uma arma para se defender. É o conflito. Mas o medo vai permanecer, mesmo com a arma em casa. E aí você põe um monte de amuleto para tudo quanto é lado, para te proteger também. E não contente com isso, antes de dormir faz uma prece. E não presta atenção nem no que está dizendo. E a prece mais conhecida é a que distancia vocês do Criador. Pai nosso que estás no céu, está longe. Não seria melhor? Pai nosso que está em mim, em todos os lugares, em todos os seres, obrigado por fazer parte dessa totalidade da existência. Obrigado pela vida me permitir que eu viva nela. Estar consciente de que eu faço parte de uma coisa chamada vida, não morte.
A morte, meus filhos, é uma coisa que para vocês não existe. A morte é o grande evento da vida. Somente quem está vivo vai passar por esse grande evento. E é maravilhoso. É o seu recomeço na totalidade. Aí as pessoas que se dizem iluminadas, que fazem desdobramento, eu fui lá, olha, tem umas colônias onde estão todo mundo trabalhando, de novo trabalhando, onde estão plantando. Aí me desculpe a autora, os livros do tal de Silvia Gasparetto, que diz que é maravilhoso, tem árvore, tem tudo. Então, para que sair daqui? Se eu vou para lá também, vai ter de novo o corvo lá e eu vou ter medo dele. Se lá tem água, eu vou ter medo. Eu tenho medo de água aqui, eu vou ter medo lá também. Se eu não gosto de tomar banho aqui, me disseram que no paraíso tem água, eu estou ferrado, eu vou ter que tomar banho lá também. Essa é a vida que não serve para vocês. Essa vida da mente, do pensamento. Essa é a morte de vocês. Vocês têm que acordar para a vida. Mas só uma maneira de acordar para a vida é desabrochar em si. É vir de dentro e permanecer em si, na totalidade. O sofrimento do meu irmão é meu sofrimento. O que meu irmão não possui, eu também não possuo. E o que o meu irmão possui é mais do que eu também posso possuir. Mas eu não preciso desejar o dele. No tesouro universal tem para todos. Mas por que eu não consigo? Porque você fala demais. Você fala demais. Você pensa demais. Você tem muito objetivo, mas o objetivo não é vida. Você tem um monte de planos, mas que depende dos outros. Aí está o problema. Você quer muito ser feliz, mas você condiciona a sua felicidade a um amor de alguém. E esquece que você tem amor suficiente para ser feliz. E que se você entender isso, seja lá quem queira viver com você, viverá porque você é o amor. Quando você tentar impor isso, você vai estragar tudo. E quando você encontrar alguém que esteja disposto a compartilhar o amor dele, mas em liberdade com você, se entregue e renda-se. Porque essa é a única possibilidade de você viver longos anos sobre a terra em comunhão de felicidade, é rendendo-se, desarmando, deixando de lado toda a autoridade sua e não permitindo a autoridade do outro também. É viver em liberdade. Trilhar o mesmo caminho? Não, eu não preciso de caminho. Por que eu preciso de caminho se eu tenho toda a vastidão? Onde meus olhos alcançarem, eu posso ir. Por que eu preciso seguir a multidão? Por que eu preciso ter caminho? E as pessoas desde pequenas ensinadas, ande pelo caminho do bem. Mas o bem e o mal faz parte. A polaridade, o sim, o não, o dia e a noite. Não tem como separar. A alegria da tristeza, não tem. Vez ou outra você vai migrar para um e para outro. E você só vai descobrir o valor do outro quando você tiver perdido ela. Quando você perder a sua paz, você entenderá que é muito ruim estar em estado de guerra. Você desejará paz. Aprendam isso, sempre o bem é o chamado mais forte. Você pode até passar maus momentos, meu filho, mas você imediatamente lutará com todas as suas forças. Fará todo o sacrifício para voltar novamente a estar numa situação melhor. Porque você já vivenciou isso, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Você veio de um lugar onde não havia falta de nada. Você veio de um lugar onde todos eram só. E agora você se sente separado. Mas lá dentro de você, você sabe. Por isso a busca por alguém. Você sabe que é impossível viver assim, em separação. Só é possível a felicidade em comunhão. Vocês estão terminando um ano cronológico que pode ter certeza que teria tudo para ter dado certo para você. Mas você já jogou a toalha porque você está
há alguns dias e meses para um calendário que também inventaram mudar a situação da sua vida. Por que você precisa, meu filho, parar agora para esperar o fim do ano para recomeçar novamente, se você pode fazer isso agora? Quer uma coisa? Faça um autoexame, meu filho, e faça a sua ceia hoje, com o que você tiver, e agradeça, porque é isso que você tem, e isso te basta. Você não precisa de mais nada no dia de hoje, a não ser o que você possui dentro da sua despensa. E mesmo que você não tenha nada, você sobreviverá essa noite para amanhã estar pronto a ir atrás do que você necessita, sem reclamar. Quando você reclama, você se diminui. Quando você reclama, você não se aceita. Quando você não se aceita, meu filho, o universo também não conta com você. O universo só conta com aquelas pessoas que estão colaborando para que tudo funcione. E se você se acha tão importante, eu lhe digo uma coisa: mesmo que você não mova uma palha para ajudar alguém, o universo inteiro se moverá para ajudar essa pessoa. E não precisará contar com você. Mas mais cedo ou mais tarde, você precisará do universo. E talvez o universo se lembrará que um dia alguém precisou e você se manteve inerte. Porque as pessoas criam filas, meu filho, para entrar em templos, fazem procissão e criam rituais. Todos os rituais são criados por insegurança, por medo. Seja ele na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, em que for que seja. Isso não é real. Isso não é de Deus. Os rituais servem somente para mascarar, para te encorajar. Os rituais servem apenas para tirar a sua atenção, momentaneamente, para desligar você do foco do seu problema e levar a você uma coisa chamada esperança e fé. Que quem está fazendo também não possui a certeza absoluta de que aquilo resolverá o seu problema ou não. Mas como vocês têm o hábito, repetem, fazem pelo hábito de fazer. E é por isso que migram de crença em crença, de igreja em igreja, de templo em templo, de fé em fé. Porque é uma coisa irreal, da qual vocês não necessitam. Se vocês continuarem lidando com Deus, se vocês continuarem acreditando que o Deus é da maneira que ensinaram a vocês, volto a repetir, mais cedo ou mais tarde, Deus desmoronará a sua vida. Porque Ele não é real. Esse não é o Deus verdadeiro. E quem falou que conheceu Ele mentiu. Ele é imensurável. Imensurável. E a desculpa mais esfarrapada dos que nada sabem é que Ele é o início, o meio e o fim. Isso é uma resposta idiota. É diminuir a existência divina. É só aonde a sua mente pode alcançar. Início, meio e fim. É assim que você vive sua vida. Você acha que você começa a viver a partir do momento que nasce, mas os primeiros anos da sua vida você nem lembra o que você fez. Então sua vida não começou no nascimento. Sua vida, falsa vida, começou no momento que começaram a ensinar as coisas para você. Foi no momento que tiraram sua liberdade. Foi no momento que ensinaram para você uma língua que você não veio sabendo. E você poderia aprender vários idiomas e você vai passar a vida, às vezes, nem sabendo falar a qual você pertence. E eu vou falar, quando você morrer, acabou a vida para ele. Quem foi que disse? Alguém foi lá com você do outro lado, se certificou que você morreu mesmo, né? E aí voltou e falou, eu vi ele, viu? Ele cruzou o cabo da Boa Esperança. Tem a oportunidade de conviver com a pessoa vários anos, alguns anos, não importa quanto tempo.
de compartilhar uma existência com alguém e, na maioria das vezes, é incapaz de fazer algo para ajudar esse semelhante que aceitou caminhar consigo. E aí, depois que essa pessoa vai para o outro plano, lá vai de novo o ritual. É vela para a alma dele, é celebração para a alma dele, é missa para a alma dele. Passou a vida toda fazendo isso e morreu. E vamos despachar o defunto. Que agente é você para despachar o quê? Você consegue despachar aquilo que você não sente, aquilo que você não enxerga? Eu vou despachar o Egum. Uma frase que você nem sabe o que significa, porque alguém disse para você que existe. Tem que encaminhar essa alma. Com que autoridade alguém, comedor de feijão como você, vai encaminhar a alma? Uma vez que a alma deixa esse corpo, meu filho, liberdade, é livre. Deixa de ser essa partícula insignificante aos olhos humanos para se tornar a grandeza que o homem tanto busca, que é Deus. Por que esperar, meu filho, passar do outro lado do véu para vivenciar tudo? Vivencie isso agora. Aceite essas coisas que acontecem com você. Se você está triste, meu filho, não tente mudar para alegria. Pegue essa tristeza, ela é uma energia, e faça dela algo bom para você. A tristeza também te ensina. Como foi que você chegou a esse estado de tristeza? Porque você permitiu? Se foi alguém que lhe causou tristeza ou está lhe causando, é permissão sua. Você não tem necessidade de aceitar essa tristeza alheia. Você está triste porque você deixou algo que você achava que era valioso para você e você perdeu. A culpa não é do mundo, não é de Deus. E também não é culpa sua. Apenas se foi, como tantas outras coisas virão e tantas outras coisas irão na sua vida. Esse é o grande barato da vida. O grande rio fluindo. Cada instante é uma experiência nova. Cada respirar é um nascer de novo. Só assim você pode conhecer o imensurável, o eterno. Não deixe que ninguém te chateie, meu filho. Você não pode e não deve permitir. Não deixe que alguém seja essencial para você. O essencial é você. Não existe ninguém melhor ou pior do que você. Talvez você esteja margeando essa margem do rio. De vez em quando se sentindo ruim, de vez em quando se sentindo bom ou fingindo ser bom para agradar alguém. Não agrade ninguém a não ser você. Esse é o motivo da sua procura. Você vive procurando agradar e esquece de agradar a si. Então é triste. Então é incompleto. E algo que é incompleto tende desesperadamente a procurar algo que o preencha. Mas se você não é capaz de entender a totalidade no primeiro instante, vai passar a vida toda faltando alguma coisa para você ser feliz. Não faça isso com a sua caminhada. Ouça o silêncio. O silêncio tem muito a te ensinar. O silêncio não grita. O silêncio não te repreende. O silêncio não faz você pensar. O silêncio te dá a possibilidade de meditar. E o meditar faz com que você abra a porta e volte para casa e encontre-se com Deus. Porque assim é. E assim será.